Check-up no rádio. O homem tá uma felicidade só, né? Só vitória, só alegria, só São Paulo na cabeça do Mengão aí, né? Do Sul-Menguista. Doutor Belísio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a toda a nação, a todos os ouvintes, internautas. Satisfação imensa, mais uma vez, participar aqui do quadro Check-up no rádio, falando sobre saúde dos idosos. E a gente nunca se cansa de falar sobre queda, né? Acho que queda, sem dúvida nenhuma, é a maior preocupação quando se fala, por exemplo, na terceira idade. É uma das maiores preocupações. Um dos pilares, um dos gigantes, uma das preocupações da geriatria é a mobilidade, né? Manter o idoso, preservar sua mobilidade é um dos grandes objetivos que a gente tem quando avalia um paciente idoso. Isso preservando sua autonomia, sua independência, mas também prevenindo aquele que é um desfecho, aquele que é uma consequência extremamente deletéria, que pode ser extremamente deletéria para a saúde do idoso. Aquela que pode ser o divisor de águas, eu sempre digo, um idoso quando sofre uma queda e quando fratura, ele pode, a vida dele, mudar o curso de uma forma dramática para um envelhecimento mal sucedido, para o óbito. Muitos pacientes sofrem quedas e morrem, muitos pacientes sofrem quedas e não voltam com a mesma autonomia, com a mesma independência de antes, ficam com sequelas, ficam com medo de cair novamente, isso atrapalha a marcha, ficam com dores crônicas, eles ficam com um risco maior de cair. O principal fator de risco para a queda é ter caído. Por isso que a gente sempre pergunta na consulta, caiu no último ano, porque o que mais indica que ele vai cair novamente é uma queda anterior. E essa queda, muitas vezes minimizada pelos pacientes, pelos familiares, pelos cuidadores, ela pode ser uma queda que tenha levado a uma fratura, e às vezes eles só levam em consideração a grande queda, quando se arranha, quando quebra algum osso, mas uma queda mínima. Eu sempre digo, na iminência de cair, ele já vai ter problemas, ele já vai ter paciente que ele tem assim, quase queda, ele já tem problema no equilíbrio depois, ele evolui com o que a gente chama de pitofobia, o medo de quedas novamente. Então, quedas extremamente prevalentes, 30% dos idosos 65 anos, ou seja, a cada 10, 3 caem por ano, sofrem uma queda por ano. Isso vai aumentando à medida que a idade avança, né? 70 anos, 40% e assim por diante. Boa parte dessas pessoas que caem, elas desenvolvem sequelas, a maior delas é a dor crônica. A pessoa quando cai, ela fica sofrendo com dor, ela já tem um problema na vida que é dor. Antes da queda, muitos pacientes idosos eles sofrem com dores e quando cai ficam com dor crônica. Muitos deles, chegando a quase 60%, 70%, evolui com esse medo que eu falei. Quem aqui não lembra de um paciente idoso, de uma pessoa idosa que caiu ou quase caiu e evoluiu com medo intenso de andar novamente. Eu tenho alguns que não conseguem mais andar, mas que a gente treine marcha, por mais que a gente trate esse medo de quedas, eles ficam com essa sequela. Sem falar nas sequelas mais graves, na mais temida, que é a fratura de antebraço, de fêmur, de fratura de crânio, microfraturas vertebrais, de bacia. Então a gente tem sequelas, né, após uma queda. Sempre teremos sequela, na boa parte das vezes, em pacientes idosos que caem. Cair na terceira idade aliás, a principal causa de morte por causas externas, né? São quedas no idoso. Se no adulto jovem é acidente do trânsito, no idoso a principal causa de morte por causa externa, assim vamos dizer, não é por infarto, não é por AVC, é a queda. Agora, doutor Belísio, como, por exemplo, qual a importância, aliás, de oferecer para o idoso um ambiente onde ele não tenha tanto risco de cair? Começa, por exemplo, com a questão dos móveis ideais. Tem gente que enche a casa de móveis, né? Prejudica até obstáculos para o idoso. Isso também favorece as quedas? Favorece, Marcos. A casa segura, eu sempre digo, casa de idoso é casa segura. Não precisa ser uma casa bonita, encerada, brilhosa, com vários móveis no meio da casa. Pelo contrário, tem que ser um piso que não escorregue, não pode ter obstáculos nesse piso, buraco, batente,
Esses móveis devem ser não devem ser no meio da casa, devem ser escorados na parede. O banheiro tem que ser seguro, barras de apoio, um piso que não escorregue, precisa ser um piso antiderrapante com a melhor cerâmica desenvolvida nos últimos tempos. Piso caspento, o cimento troiado, né? Meu pai foi pedreiro e a gente sabe mais ou menos como é que é um cimento troiado. Então, um piso que não escorregue, tem que ser seguro a casa, que ele possa andar com as limitações da mobilidade, ou mesmo que ele não tenha limitações, mas que ele tenha um risco maior de cair, ele tem os reflexos diminuídos, e ele tem alterações intrínsecas, e aí é onde a gente, após deixar a casa segura, é aí onde a gente tem as principais causas de queda, são nas doenças, nas alterações do próprio indivíduo, a começar pela visão. Se ele não enxerga bem, ele não vai conseguir andar sem risco de cair. Vai no quintal, não enxerga ali um obstáculo e tropeça e cai. Se ele tem uma alteração no equilíbrio, doenças do equilíbrio como labirintopatias, como qualquer outra doença que cause tontura, ele tem um risco maior de cair. Você desequilibrado, você cai mais fácil. Então é uma outra causa que ele tem que a gente aborda. Cada fator desse de risco de queda a gente vai tentando minimizar para que ele possa não cair. Doenças em outros lugares, como por exemplo a osteoartrose de joelho, de calcânio, de pés, isso altera a base dele, altera a marcha, ele com dor, ele anda com a limitação, ele tem um risco maior de cair. A própria sarcopenia, a própria perda de massa muscular, principalmente nas pernas, nos membros inferiores, facilita a queda, ele perde a força das pernas, alterações vasculares, ele altera a pisada, diabetes, o pé diabético, isso altera a forma com que ele vai andar, o equilíbrio. Então, são vários os fatores intrínsecos que a gente tem que tratar e aí evitar queda. É por isso que a gente, toda consulta, a gente manda o paciente, pede ao paciente para ele fazer uma caminhada, faz um teste que a gente chama de levantar, andar e sentar, time up and go, um teste de marcha que a gente faz para avaliar o risco de queda. Ver a mobilidade dele ali, em poucos metros que ele anda, levanta, se senta, e isso já nos traz uma ideia de quais são os problemas que aquele indivíduo, onde é que a gente tem que fazer intervenções para evitar uma queda. Que é uma coisa que muitas vezes passa despercebido, porque as pessoas só tendem a imaginar a queda quando o paciente cai. E quando cai, eles imaginam só o arranhão, a fratura, esquece por que caiu, porque esses pacientes vão cair novamente, entendeu? Então a gente tem que estar atento, até uma recomendação, para que observe qual foi o cenário da queda. Ele desmaiou antes de cair, foi no banheiro, foi no quintal, onde ele anda, é irregular o piso, ele vinha reclamando de tontura, ele enxerga bem, será que ele está tomando algum remédio que faça com que ele possa ter desequilíbrio, será que ele anda bem com a pressão, ele tem algum tipo de queda de pressão, será que os pés dele estão adequados, ele anda com calçado adequado, ele tem um pé deformado, ele tem dor no joelho, no quadril, então assim, esse paciente é o que ele vai cair. Então prestar atenção não só no ambiente, na casa, os fatores, a casa segura, prestar atenção no ambiente externo também, eles andam, procurar andar em ambiente iluminado, procurar andar em ambiente que não tenha obstáculos, isso favorece, planejar por onde ele anda. Ah, doutor, mas eu moro na zona rural e meu pai anda lá, não tem como tirar as pedras. Eu digo, não, então programe esse caminho por onde ele anda, e nesse caminho vocês tentam deixar uma rota segura. Mas é fundamental, nessa avaliação de risco de quedas, a gente tratar os fatores intrínsecos, aquilo que é inerente do indivíduo. Problemas na visão, no equilíbrio, na base, nos pés, na força, nas dores, se está tomando algum remédio que facilite quedas, isso faz a diferença. O ouvinte pergunta aqui, aliás, diz que o pai dela tem 80 anos e depois que sofreu uma queda ficou com medo de andar. Isso é normal e como resolver isso? Mais de metade dos pacientes que sofrem queda, eles desenvolvem essa síndrome pós-queda, que a gente chama,
esse transtorno fóbico pós-queda, é tipo ansiedade de andar, que a gente chama de pitofobia. É porque quando o idoso cai, ele vamos assim, grosseiramente falar, ele meio que chacoalha as estruturas cerebrais dele, os pontos de referência de equilíbrio. Então, ele desenvolve um medo desproporcional a andar. Ele trava, realmente ele fica com medo de andar novamente. Não precisa dele ter quebrado nada, não precisa dele ter, independente da queda, pode ter sido só uma iminência, digamos, escorregão, quase caiu, ele desenvolve esse medo de andar. Isso tem que ser tratado. Isso a gente precisa muitas vezes lançar a mão de medicamentos, encaminhar para a fisioterapia, para o treino de marcha, de equilíbrio, de força, para restabelecer. E tem que ser assim, o quanto antes, porque se esse idoso continuar com esse medo muito tempo, a família é da velhice, ele tá com medo de cair, vamos, perca esse medo, achando que só mandando ele perder o medo vai resolver, ele vai cair de novo, ele vai perder a independência, ele vai começar a ficar mais sentado, mais sem mobilidade, o músculo vai atrofiando, daqui a pouco o cérebro vai atrofiando, e ele depois, aí é que fica com mais dificuldade para andar, cai novamente e uma hora o medo de queda dele leva a uma nova queda. Então, a pitofobia, o medo intenso, é o que a gente chama de uma síndrome pós-queda. Depois que cai, tem aquele ciclo da queda, né? Caiu, fica com medo de cair, desequilibra, cai de novo. Então, numa hora, essa queda pode fraturar e levar esse paciente a não andar mais, a morrer, pode morrer na cirurgia, pode morrer no pós-operatório, pode morrer antes da cirurgia, se for uma fratura de crânio ou se for uma fratura mais grave. É um divisor de águas, é um limitante para a vida dele, a fratura ou o medo, a incapacidade depois da queda. Outra pergunta, como é a recuperação de um idoso após a queda? Depende, a gente vê se ele tem fratura, né? Não deixar de caiu, ver o que é que tá, se ele conseguiu levantar só, leva para o pronto-socorro, para o médico da confiança, ver se tem fratura, se tem alguma escoriação, tira os riscos urgentes. No segundo momento a gente vai, pronto, agora não tem fratura, não se arranhou, foi só, doutor, só arranhou aqui um pouquinho. Não, tem que agora a gente pensar na cinemática da queda. Como foi a queda e a partir daí investigar outras quedas e ver se a gente identifica os fatores de risco de queda e nesse sentido vai fazendo intervenções nesses fatores de risco. Então, quando o idoso cai é fundamental tratar a emergência, mas imaginar como foi que caiu. No banheiro, por que é que ele caiu? Não, ele caiu, foi na hora que ele se abaixou para pegar alguma coisa, ficou tonto e caiu. Não, ele tropeçou. Não, assim que ele levantou, ele ficou tonto e caiu. Não, ele usa uma sandália que escorregou. Ele realmente vinha reclamando de algum problema de equilíbrio. E geralmente tem 2, 3, 4 fatores que a gente faz intervenção e esse idoso não volta a cair. Por isso que aquele idoso que é acompanhado regularmente, ele pode até cair, mas ele diminui bastante esse risco de queda. Tira um fator de mortalidade importante. Como eu falei, a principal causa por morte externa não é acidente de trânsito como no adulto jovem, são quedas no idoso. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, doutor Belísio. Caminhar após a queda prejudica a lesão ou não? Caminhada, exercício físico, fortalecimento, não só melhora a saúde física em geral, o coração, o cérebro, o sono, o humor, melhora tudo, fazer atividade física, como previne quedas também. Mas na hora da queda, é um dos fatores que a gente observa, né? Ele conseguiu levantar só, se não, você vai observar se ele tem algum risco de fratura. Se ele tiver algum risco de fratura, não mexe, chama o SAMU, e aí o SAMU vai fazer a imobilização adequada. Mas se o idoso levantou-se sozinho, primeiro que a gente já tem uma ideia da intensidade da queda, né? Se for uma queda que é mais intensa ou menos intensa, mas recomendavelmente faça ali uma avaliação. Se você vir que ele está sentindo muita dor quando se mexe no chão, não mexa, chama o serviço de emergência, porque ele pode ter uma fratura no fêmur, por exemplo, e você mexer, você pode complicar essa fratura, pode trazer um dano maior. Se for uma fratura na bacia, você mobilizar, pode romper um vaso sanguíneo, se for
um trauma numa vértebra, também você pode trazer algum. Então, ver se ele se mexe. Se ele não se mexe com dor, é melhor chamar o serviço de emergência, tratar aquela parte emergencial, mas depois levar para fazer uma avaliação sobre risco de queda. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Marcos. Bom dia a vocês aí. E uma pergunta para o doutor aí. Eu tenho 62 anos, vivo me esquecendo de tudo. Esqueço de tudo. Só vivo me esquecendo. É algum problema já de Alzheimer? Eita, beleza. Não, mas pode ser, né? Esquecimento é uma queixa muito comum em todas as faixas etárias, né? E quando a gente passa dos 60, a gente tende a temer a doença talvez mais dramática, que o principal sintoma é o esquecimento, que é a demência, né? Como exemplo, a demência de Alzheimer. Então, a pessoa que tem uma capacidade de pegar o telefone, mandar um áudio com conteúdo, uma pergunta coesa, ela provavelmente não tem ainda a demência de Alzheimer. A gente precisa fazer teste cognitivo, testes de memória, logicamente, pensando em outras causas, confirmar que ela tem uma memória que não é afetada ainda por Alzheimer, até porque Alzheimer é uma doença que a idade pesa muito. Então, depois dos 70 que ela começa realmente a gente a pensar. 62 anos ela é muito jovem para ter a demência, mas um dos fatores de risco para ter a demência é a principal causa do esquecimento em faixa etária mais nova, que é o transtorno de ansiedade. É aquela pessoa que quer resolver várias coisas ao mesmo tempo e não presta atenção, não dá aquela atenção concentrada a determinada tarefa e finda não guardando na memória, finda esquecendo. Então, é o transtorno de ansiedade, é o transtorno do humor, a depressão, é o sono. Os transtornos do sono fazem com que você tenha esquecimento. Medicamento, tem medicamentos que dão esquecimento, então teria que se avaliar. Provavelmente, a gente não pode dar diagnóstico aqui pelo rádio, mas a pessoa que consegue fazer uma ligação com um conteúdo coerente, imagina-se que ela tem uma independência. Então, para ter demência, tem que ter perda de alguma tarefa que ela não consegue fazer. E dificilmente, eu sempre digo, olha, o paciente, quando ele tem um esquecimento que preocupa, é aquele esquecimento, lógico, todo esquecimento ele preocupa, mas principalmente numa pessoa de 62 anos. Mas aquele que o paciente não lembra que esquece, a família diz que ele esquece, ele teima que não esquece, ele não percebe que ele está esquecendo. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belísio. Eu conheço uma pessoa que ele tem um problema no joelho. Como é que diz? Aquela geleiazinha que tem entre um osso e o outro. E ele tem uma dificuldade gigante de caminhar. Mas caminha, trabalha, pega em peso. Mas a gente sente que aquela perna dói. E já disseram a ele que isso não tem jeito. Que essa geleiazinha, quando acaba, não tem jeito. E ele é muito desgostoso por causa disso, porque não tem o que fazer. E ele tem muito medo, assim, de parar de andar. E aí, Belísio? Rapaz, doenças osteoarticulares têm esse estigma, né? As pessoas são frustradas com os tratamentos, tem uma ideia de que vai tomar um remédio e em pouco tempo vai ficar curada daquela doença. Mas a ideia de doença crônica, eles não têm, na verdade. Então, eu sempre digo, doenças crônicas requerem tratamentos crônicos, continuados, como hipertensão, como diabetes, como osteoartrose de joelho. Sejam eles tratamentos medicamentosos ou não. Na hipertensão, a gente tem mudança de estilo de vida, manda o paciente fazer atividade física, melhorar a dieta, às vezes precisa de medicamento, na diabetes do mesmo jeito, na osteoartrose do mesmo jeito. Osteoartrose, a gente também precisa muitas vezes de fazer uma atividade para fortalecer, a gente precisa de usar medicamentos, a gente precisa de mudança de estilo de vida, tratamento continuado. Mas o sintoma, a diferença da artrose, para diabetes, para hipertensão, que também são doenças crônicas, é que ela tem um sintoma que incapacita, um sintoma que frustra o indivíduo, um sintoma que é
talvez o pior sintoma para medir qualidade de vida, que é a dor. Então, tratar a doença, a artrose, ela passa por tratar a dor. Então, você precisa tratar a dor para que o paciente se engaje, para que ele entenda. Se você tem insucesso em tratar a dor, você pensa só na doença. É uma doença degenerativa, não tem cura, não tem... O paciente vai ficar frustrado. Tem que resolver a dor. Ó, vou tratar a sua dor para você não ter dor. Você vai tomar um remédio muitas vezes por muito tempo. Você vai também precisar fazer um outro tipo de atividade para que a gente possa fortalecer, faz parte do tratamento. O tratamento que a gente muitas vezes esquece é de tratar o principal sintoma, que é a dor. A doença, a hipertensão, por exemplo, ela não tem sintoma, ela é assintomática, as pessoas tomam o remédio. Mas a osteoartrose de joelho, como talvez não tenha uma complicação como um infarto, as pessoas... Mas é uma doença que incapacita muito. Tem que tratar, eu sempre digo isso, tem que tratar a dor. A dor é o sintoma da doença. Você tratando a dor, você está tratando a doença. Tirar essa história de que não tem jeito, que não sei o quê. A não ser que realmente seja uma coisa que não tenha jeito. Mas são poucas as coisas da medicina. Aliás, a gente, quando não consegue curar um princípio da medicina, a gente tem que aliviar o sofrimento. Então a gente tem que aliviar a dor. Obrigado por sua participação, doutor Belísio, médico geriatra. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos. Até a próxima semana, se Deus quiser. 8h09, vamos para um rápido intervalo comercial.